vamos falar da organização e produtividade na quarentena, cara. O que, que você sugere? Eu tenho uma rotina, né? E eu venho mudando de acordo com essa adaptação. Eu tive que mudar a minha rotina, mas algumas coisas eu mantenho, que tem me ajudado muito, né? E o que, que você tem feito aí para manter a produtividade na quarentena? Eu acho que isso é uma questão, como que você interpreta, como que a nossa mente inconsciente interpreta, inclusive, essa nossa realidade. Se você, hoje, por conta do confinamento, né, tá em casa e continua, e acorda, continua de pijama, você muda a sua rotina, automaticamente a sua mente inconsciente, ela não vai reconhecer essa diferença do período de trabalho, inclusive. Então, para quem está fazendo home office e você continua de pijama ou veste de forma desleixada, que naturalmente você está em casa, você está mais folgado, enfim, e é natural a gente assumir esse comportamento. Mas é importante a gente criar um mindset e reforçar esse ambiente, reforçar que a gente está num período de trabalho dentro de casa. Então, como é que você faz? Faz a sua rotina normal, acorda no horário que você deveria acordar, se troca, faz a sua higiene, a sua barba, a sua maquiagem, coloca a sua roupa. Tem gente que, inclusive, né, quando a gente fala de melhores práticas de home office, tem gente que, inclusive, simula sair de casa, sai por uma porta e entra por outra, para dar a impressão que saiu para o trabalho. E você entrar e criar um ambiente, mesmo que seja um ambiente pequeno dentro de casa, mas que possa simular o trabalho para você ter a produtividade e para você gerar uma imaginação dentro da sua mente inconsciente de que você entra dentro dos afazeres do trabalho e você possa separar aquilo que é da sua produtividade do trabalho diferente do que você tem a fazeres na sua casa. Agora, será aí o próprio Max colocou no texto, né? Será que eu ganhei mais tempo? Será que eu ganhei mais produtividade? Isso é uma coisa que naturalmente isso vai acontecer, porque você já não tem mais, você não está mais perdendo tempo no trânsito, você no horário de almoço, por exemplo, você não sai para ir para um restaurante e toma aquele período longo para almoçar, você vai almoçar em casa, né? O cafezinho entre os períodos você também encurtou. Então, provavelmente você ganhou mais tempo por conta disso. Mas se você não levar em consideração o real tempo do trabalho, do teu dia, ou seja, como é que você organiza a sua agenda, você vai sempre ficar assim, uma hora você está fazendo alguma coisa do trabalho, outra hora você vai cuidar da limpeza. Uma hora você vai, de novo, voltar do trabalho e outra hora você vai fazer alguma outra coisa. Uma hora você vai voltar para o trabalho e vai assistir uma TV. Então, o que que acontece? Se você assumir isso, você está tendo menos produtividade com mais tempo, inclusive, que você tem. E está dando mais tempo para distração e deixando de focar naquilo que é importante. Então, você mesmo fala, foco constrói, distração destrói. Então, criar maneiras de você focar naquilo que é importante no seu dia, né? E levar em consideração isso, né? Existe aquela técnica do Pomodoro. Você já ouviu falar, William? Eu conheço, mas é legal você compartilhar com a galera. Técnica do Pomodoro, a gente usa inclusive para administração de tempo, né? E olha só que interessante, quem inventou foi um italiano e ele tinha sabe aqueles contadores de tempo de cozinha, né? E ele tinha esse contador de tempo para cozinhar no formato de um tomate, né? Por isso do Pomodoro. E ele calculava, ele colocava aquilo durante 25 minutos, você se concentrar em uma certa atividade. Então, aquilo te dava uma concentração e pelo menos um foco no que era importante. Então, por exemplo, agora eu vou ler um livro. Então, eu vou dar 25 minutos de leitura de livro. Então, ele colocava lá o relógio e
você concentrava 25 minutos nessa atividade. Depois, o que ele fazia? Depois disso, ele dava 5 minutos para você descansar, para você fazer alguma coisa, de repente distrair. E depois você volta a colocar 25 minutos. A cada 4 pomodoros de 25 minutos, com intervalos de 5 minutos entre cada pomodoro, você dá um tempo a mais. Então você pode dar 10 minutos, 20 minutos, para aí sim você ter um tempo maior de descanso. Mas pelo menos você tem uma forma de você focar naquilo que é importante, utilizando esses gatilhos, ou pelo menos essas âncoras de 25 minutos cada período de atividade. Então é uma forma de você criar ou aumentar a sua produtividade, ou você pelo menos se concentrar para que você possa evitar qualquer distração, porque agora em casa é muito fácil ter distração. Né? Com os filhos em casa, com tanta atividade acontecendo ao nosso redor, é muito fácil a gente se distrair. Né? Principalmente redes sociais. Agora, você mesmo, William, falou que a quantidade de WhatsApp que você recebe é muito maior do que a gente recebia antes. Né? E a gente acaba, né, investindo tempo nisso. Mas é importante você determinar um tempo para isso, para que você evite de perder a produtividade no seu dia. Né? Outra coisa que é muito interessante, e eu explico isso também. Aliás, a gente vai ter um grupo aberto para workshops de administração de tempo ou só para Lean? A gente está discutindo aí como é que a gente vai fazer os grupos, né? Mas vamos pensar sobre. No workshop de administração de tempo eu falo muito sobre essas distrações que a gente tem, né? Como é fácil a gente ter essa vulnerabilidade de tudo que está ao nosso redor, né? Então, como é que eu faço para me concentrar naquilo que é importante e deixar com que essas distrações fiquem difíceis para eu poder facilitar aquilo que eu tenho que dar foco, né? Quantas vezes a gente, talvez até quando você acorda, né? Quando você acorda, a primeira coisa, muitas vezes a maioria das pessoas acorda, a primeira coisa que faz é pegar no celular e ver, né, as atualizações. As mensagens. E a gente conhece um amigo nosso que, inclusive, ele tem toque. Se ele vê algum pontinho vermelho no celular, ele precisa ir lá e atualizar. Mas como é que você pode, pelo menos, falar assim, tá, eu posso ter um tempo para isso, mas eu posso depois concentrar naquilo que é importante e voltar a ter a produtividade, né? Então, quando a gente fala de organização e produtividade, inclusive nesse período de quarentena, de confinamento, como que você pode organizar o seu tempo, até mesmo, para quem não está acostumado, criar uma nova disciplina, um hábito, para organizar uma agenda? Como é que você pode, pelo menos, listar as atividades que você gostaria de realizar hoje? E o duro, sabe o que é, William? Tem gente que cria uma alta expectativa daquilo que quer fazer durante o dia, né? Achando que agora que eu tenho mais tempo, né? Então ele aumenta a quantidade de coisas que ele quer fazer. Mas o que acontece muitas vezes é que você superestima a sua quantidade de atividades que você pode fazer no dia. E ao final do dia você fala assim, nossa, não fui produtivo hoje porque eu não fiz metade do que eu gostaria de fazer. É mais fácil, então, você limitar aquilo que você realmente tem que fazer no dia para que você, no final do dia, comemore o que você fez. Porque o duro é que o que a gente marca no final do dia são as coisas que a gente não conseguiu fazer. E aí, a cada vez que acontece isso, sua mente generaliza. Putz, não fui produtivo. Putz, eu não consigo fazer. Putz, eu fui desleixado. Putz, eu fui preguiçoso. Então, o mais importante é você começar a mostrar para o teu inconsciente que você é capaz. O nosso inconsciente, ele é literal. Ele não tem acesso à informação da realidade externa.
né? É diferente do nosso consciente. O nosso consciente está aqui, ele vê, ouve, é o que você está sentindo agora, certo? Então, ele sente o que está, ele percebe o que está ao seu redor. Mas a mente inconsciente, ele só recebe a informação que ele recebe do consciente. Então, se você fala que você é preguiçoso, que você não consegue, que isso é impossível, que isso é difícil, a tua mente inconsciente vai aceitar isso como uma nova verdade. E aí vai acontecer o quê? Ele vai gerar comportamento para justificar que você realmente não consegue. Então ele vai gerar comportamentos de preguiça, ele vai gerar comportamentos de procrastinação, ele vai gerar comportamentos de insegurança, né? E isso acaba prejudicando, obviamente, a nossa capacidade de confiar naquilo que a gente é capaz de fazer, né? Existe um pressuposto da programação neurolinguística que é: todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida. O desafio da nossa vida é reconhecer aquilo que a gente tem de bom. Só que você só vai reconhecer quando você começar a comemorar aquilo que você faz, né? Ao invés de você ficar só criticando aquilo que você não consegue fazer, putz, eu deixei de fazer isso, puxa, deixei de te entregar isso, comemore aquilo que você fez, né? Puxa, nossa, hoje eu fiz isso, foi fantástico. Porque cada vez mais que você aumentar essa dopamina, né, e serotonina de que você é capaz, a tua mente inconsciente vai começar a aceitar esse novo comportamento, esse novo hábito, e vai gerar, obviamente, efeitos e competências para continuar nessa produtividade, ou pelo menos nessa confiança em executar as atividades. Acho que quanto mais a gente puder enaltecer tudo aquilo que a gente faz bem, melhor vai ser a nossa confiança do que a gente pode entregar e realizar daqui para frente, né? Perfeito. Muito bom o que você falou. Vocês já perceberam o nível de conhecimento? O Glauco Head Trainer em PNL, em Programação Neurolinguística, Master, ele dá formação em Practitioner, Master e também na formação em Coaching, é especialista em produtividade, né, em gestão do tempo, organização. E ele é o nosso convidado, ele faz parte do Instituto Inovis, é Head também no Instituto Inovis, é um parceiro, né, fico muito feliz, já deu para vocês terem uma ideia. E o nosso bate-papo vai esticar um pouquinho ainda dentro do timing que a gente tem permitido da live, né? Então, fica aí para as perguntas, mas eu quero falar aqui, a Priscila Cardoso, seja bem-vindo, né? Comunicadora, ela diz aqui, foco constrói, distração destrói, vou escrever sobre, por favor, e compartilhe conosco, né? E a Gi Rosa diz aqui, começar com metas pequenas para conseguir cumpri-las e ter mais ânimos para as próximas, é isso aí. Então, deixa eu só compartilhar uma coisa dentro dessa live, que eu queria falar o seguinte: sem meta você tem resultado? Pode ser. Sem meta, sem método. Sem método você pode ter resultado? Pode. Mas com método eu garanto que você vai ter um resultado muito mais produtivo, né? No início eu disse que eu também iria apresentar uma ferramenta simples, tá? Depois você pode compartilhar algumas, que eu sei que você tem inúmeras, mas a gente tem deixado no nosso dia a dia, nas nossas lives do Instituto, hábitos inspiradores. A gente tem incentivado muito hábitos inspiradores para que você possa compartilhar com a sua família, o seu grupo de amigos do seu ambiente de trabalho, seus colaboradores, pessoas que você considera que vai ser importante a utilização desse recurso. Então a gente teve desde a água, não sei se vocês lembram da garrafinha de água, né, que a Verônica fez o vídeo com a Letícia. Quem não tem, depois me pede no WhatsApp, no particular, eu mando para vocês, né, que essa live já saiu do ar. Tem ontem que a gente fez do exercício da gratidão, da prática, a gente recebeu vários comments e vídeos da prática do exercício de gratidão. E hoje, na questão do tempo, eu vou sugerir que vocês peguem papel e caneta para vocês tomarem nota de uma série de informações que eu e o Glauco vamos contribuir. Como o Glauco já contribuiu com uma série de dicas, né? Falou bastante coisa, eu tenho certeza que algumas pessoas já estão com papel e caneta, quem já conhece as nossas lives normalmente já tem esse hábito, tá certo? E se você quiser, aproveita agora
tem aí uma setinha que você pode convidar ou mandar a live para um familiar amigo que de repente não sabe que a gente está aqui e de repente você acha que é um assunto interessante, pode, né, ser útil para a pessoa. Tá certo, Glauco? É certíssimo. E acho que falar duas coisas, né? Falando sobre meta, e foi colocado bem, acho que foi para GH Rosa. Às vezes a gente coloca uma meta muito grande, né? Um objetivo muito grande. Né? Eu quero emagrecer, por exemplo. Ok? E o que acontece com isso? Às vezes a pessoa coloca, eu quero emagrecer em um mês. Então, quando a gente fala de meta, vamos estabelecer algo. A gente utiliza, por exemplo, um método chamado SMART. Né? O que significa método SMART? A meta ela tem que ser descrita, que seja muito específica, algo que você pode medir, algo que seja atingível, algo que seja relevante e que tenha tempo, um prazo para ser cumprido, mas que seja atingível. Então, falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, é atingível? É algo que você tem tempo, que você vai investir, que você vai realmente se dedicar? Então, defina bem essa meta e mesmo que você queira algo muito grande, muito extenso, quebra ela em fases para que você possa, pelo menos, cumprir cada fase e comemorar a concretização de cada fase. Porque se você deixa a meta muito longe ou a meta muito alta, perto do que você é capaz de fazer hoje, a cada momento que você não conseguir, ou pelo menos a cada momento que você perceber ela muito longe, vai dar desmotivação, vai diminuir a dopamina, vai aumentar um cortisol. É que nem assim, o cara não corre nada, né, William? E aí, quero começar a correr uma maratona, 42 quilômetros. Não sei se o Eduardo está aí ou o Luciano. Isso é impossível você querer, de um dia para o outro, para quem não faz nada, querer correr 42 quilômetros, né? Assim, sem nenhuma preparação. Né? Quando o William fala sobre pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois, tem muito a ver o quanto você está preparado para realizar aquilo. Não é simplesmente achar que vai cair do céu e falar assim, olha, amanhã eu vou conseguir correr uma maratona. Né? Quer começar a correr? Então coloca uma meta menor. Eu quero começar pelo menos a caminhar 1 quilômetro. Depois, eu quero caminhar 5 quilômetros. Depois, aumenta então, eu quero correr 1 quilômetro em tanto tempo. E assim vai aumentando, até você chegar nos 42. Obviamente que nesse caso específico de uma meta como essa, de uma maratona, é muito importante você ter acompanhamento físico, de um preparador, né, alimentação, de uma nutricionista. A Paty vai estar aí para falar sobre isso. Enfim, para que você tenha condições de cumprir essa meta de forma, inclusive, saudável, de forma que possa te proteger. E outra coisa que eu queria falar é sobre os hábitos. O hábito, na verdade, depende de ação. Né? Tem gente, de novo, coloca uma meta, eu quero aprender inglês. E a pessoa, ela esquece que como, assim, a estratégia de aprendizado, de aprender a falar línguas, você tem. Porque se você aprendeu a falar português alguma vez na vida, né, você é capaz de aprender qualquer língua. Só que, às vezes, a gente imagina que a gente possa aprender inglês em curto tempo, né? Em, sei lá, um curso de 3 meses eu consigo aprender inglês. Vai depender do quanto você está disposto a investir tempo, mesmo que seja nesses 3 meses, a se esforçar a mudar todo o teu mindset para aceitar essa nova língua. Porque quando você nasceu, você aprendeu o português quase que por osmose, né? As pessoas, você escutava as pessoas falando, fala papai, papai, mamãe, mamãe, e você só repetiu. Né? Então, quanto mais você foi praticando a exercitar a sua boca e a sua fala, aquilo sai por osmose, porque de tanto você escutar ao seu redor. Agora, se você quer aprender uma língua nova, sem passar por algum método
que possa criar alguma generalização de repetição e que você possa ter facilidade de interpretar esse novo ambiente, dificilmente você vai conseguir. E o duro é sim, às vezes a pessoa acha que tem que decorar simplesmente aquilo que se pratica na linguagem conversacional, mas esquece que tem toda uma interpretação, uma tradução interna daquilo que é falado. Então, existe sim, né, não só um hábito da repetição, e aí depende da sua motivação de querer realizar isso. E qualquer hábito, ele começa por algo que você queira fazer muito, algo que você gosta de fazer. Não adianta você achar que quer aprender inglês e, primeiro, não tem relevância no teu dia a dia, isso não é importante, ou você só quer aprender porque muita gente fala, né? Isso é psicologia social, é lei de pertencimento. Mas será que isso é importante para você? Será que isso vai fazer diferença no teu dia a dia? Eu quero aprender inglês para viajar, mas só vai viajar uma vez e você precisa disso? Eu, por exemplo, aprendi a falar francês. Eu estudei intensamente durante 3 meses e consegui aprender a falar francês o mínimo para sobreviver, o mínimo para entender e também falar o básico. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria fazer um MBA em Grenoble, na França, e fiz. Só que o curso era em inglês, mas eu quis aprender para eu conviver durante esse tempo que eu estive estudando lá. É possível? Sim, eu estudei, eu consegui me virar, e foi fantástica a experiência. Só que, depois disso, nunca mais eu pratiquei. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo o vocabulário, se você não pratica. Então, a única coisa que hoje eu falo é je ne parle pas, né? Quer dizer, eu não sei falar. Mas, se você não tem esse propósito alinhado aos seus valores, possivelmente isso não vai gerar motivação, não vai gerar gatilho mental de motivação, né? A cada situação a gente vai ter momentos de autossabotagem, né? O que são momentos de autossabotagem? Gera preguiça, né? Hoje eu não estou a fim de ir para a escola, sei lá. Hoje eu não estou a fim de ler o livro. Hoje eu não estou a fim de fazer isso. Ou a autossabotagem ocorre assim: nossa, mas espera aí, hoje está chovendo, né? Não vou fazer. Está muito frio, não vou sair da cama. Então, vem pensamentos que só justificam a sua vontade de não fazer. Então, por isso que é importante, toda vez que, como nos meus atendimentos de coaching, a primeira coisa que eu vou trabalhar é exatamente o quão importante é a meta, o quão importante é esse objetivo a ser alcançado, para que a gente possa perceber se realmente a gente vai conseguir gerar dopamina suficiente para a mudança, para a transformação. Mas, de novo, depende de ação, depende de atitude. Se você não gerar o primeiro passo, se você não der o primeiro passo, você não sai do lugar. Não é isso, Will? É isso aí. Bora lá, eu acho que assim, tem a Alessandra que entrou com uma pergunta. Alguma dica para a gente não se sabotar quando estamos atrás de uma meta, Glauco? Olha, a primeira dica que eu dou é: deixa fácil o que você precisa fazer e deixa difícil aquilo que te distrai. Então, vou dar um exemplo. Você quer ir para a academia todo dia de manhã. Então, deixa fácil, por exemplo, na noite anterior, deixa fácil a sua mochila com a sua roupa de ginástica já na porta. E deixa difícil aquilo que te distrai. O que te distrai? Então, por exemplo, deixa o celular longe da cama para que você pelo menos dê o passo para sair da cama. E aí sim, na hora que você já se deu o primeiro passo, sair da cama, você já está desperta. Então você vai dar o segundo passo para, enfim, chegar no objetivo.
Então, sei lá, por exemplo, leitura, né? Aqui, ó, para quem quer uma dica, eu estou lendo Princípios Fantásticos, foi uma indicação da Ana Famá, estou adorando. Ele fala sobre o Ray Dalio, Dalio que é fundador da Bridgewater, uma das maiores corretoras, né, americana. E então deixa fácil aqui, ó, tá fácil para mim aqui eu pegar e a qualquer momento eu pegar meus 25 minutos e dar uma lida no livro. Né? E deixa difícil, por exemplo, meu celular normalmente fica um pouco mais longe. Eu tenho que levantar para pegar meu celular para eu revisar alguma mídia social. Então, essa é a primeira dica. Como é que eu quebro a autossabotagem? Deixa fácil o que você precisa fazer e deixa difícil aquilo que te distrai. Tá? A segunda forma de você quebrar uma autossabotagem, vencer uma autossabotagem, é sempre buscar o que a gente chama de na PNL a gente chama de metaprograma. Né? Metaprogramas são programas internos que a gente tem por padrão automático de pensamento. E então, o que a gente faz? O que me move a realizar certa atividade? Por exemplo, se eu tenho preguiça de ler, né? Eu tinha, na verdade, olha só, antes de participar do treinamento com o William, antes de conhecer a PNL, eu detestava ler. Meus filhos não podem ver não podem ouvir essa live, mas eu detestava a leitura. Né? Eu começava a ler, eu lia um capítulo e deixava de lado. Eu tinha, assim, muitos livros, mas lia talvez um capítulo e desistia. Ou porque, sei lá, não tinha motivação de ler, enfim, por uma série... Ou por autossabotagem mesmo. Né? E uma das coisas que me fez, hoje, amar ler, eu uso um metaprograma que chama Busca do Prazer e Fuga da Dor. O que é busca do prazer e fuga da dor? A gente tem estímulos que nos movem ou fugindo da dor de não concretizar ou de ser criticado, ou em busca de um prazer, ou seja, o prazer de realizar, o prazer de conquistar, a felicidade, de obter a felicidade ou até mesmo o reconhecimento das pessoas. E uma das coisas que hoje a gente usa muito no Instituto Inovis, além do regar, né, respeito, gratidão e amor, a gente fala muito sobre verdade, de ser verdadeiro naquilo que a gente ensina, de ser verdadeiro naquilo que a gente propõe, de usar para nós mesmos aquilo que a gente ensina. Então, o que vale a pena eu falar sobre disciplina, o que vale a pena eu falar sobre resiliência, se eu não tenho isso dentro no meu dia a dia. Né? E eu falei, caramba, eu me dei conta que antes de começar a dar treinamento, eu me dei conta que se eu não superar esse desafio de leitura, vou conseguir ser verdadeiro e ensinar sobre isso, ensinar sobre comprometimento, sobre resiliência, né? Então, a todo momento que eu pegava um livro grosso como esse aqui, eu sempre colocava para mim uma imagem ou de pessoas me criticando que, caramba, Glauco, você ensina uma coisa, mas você não pratica, né? Ou, inclusive, eu usava o metaprograma nos dois lados. Tanto da dor de alguém me criticar por conta disso, ou pelo prazer de alguém me reconhecer por conta disso. Nossa, o Glauco realmente sabe muita coisa, ele tem autoridade nessas informações. Né? Nossa, que bom que você tem muita informação. Então, eu uso esses dois lados do metaprograma para potencializar e quebrar qualquer preguiça, qualquer procrastinação. Então, hoje a leitura para mim funciona assim. Eu pego um livro como esse, por mais e eu acho que o principal exemplo que eu posso dar, e eu acredito que o William também leu, né? E eu sei que ele leu porque, na verdade, na época ele precisava ler, né?
Lei do Triunfo. Lei do Triunfo de Napoleão Hill, ele é um livro, é uma bíblia. É fininho, 3 cagadas você vê. 3 cagadinhas, deixa do lado do trono, você vai ver. É Cara, monstro esse livro. é monstro, é uma bíblia. E o pior de tudo é que... É o dobro desse daí que você tá lendo. Não, e a linguagem... E é chato, é técnico. É chata. Uma linguagem antiga. Putz, grela, mano, nem me fala. Então, só que assim, eu peguei isso como um desafio para mim. Eu falei assim, não, eu preciso ler esse livro. Né? É como se fosse assim, superar um grande obstáculo. E quando eu demorei 3 meses para ler. Mas quando eu acabei... Você leu rápido ainda. Você leu rápido, o livro chato da porra. Mas é importante. Não, mas aquele livro você tem que ir e voltar várias vezes, meu. Não, é difícil. Não dá pra você ler, não dá pra ler deitado, o Márcio falou. Não dá mesmo, cara. Não dá. Não dá. Mas quando eu peguei a última página, cara, eu comemorei tanto. Eu falei assim, nossa, agora eu posso ler qualquer livro. Então, aquilo lá me deu uma motivação a mais. Falei assim, nossa, agora eu sou capaz. Eu consigo ler de cabo a rabo, eu consigo ter isso para o meu dia a dia. Então, eu acho que também tem muito disso, de você usar esse metaprograma, né? Coloque uma imagem. A Verônica, se eu não me engano, ela tem um painel com imagens para motivar ela, imagens do que ela quer concretizar, do que ela quer conquistar, né? Ela ensina isso. Vai ter uma live dela específica disso, ela mostrando, ela vai fazer com as crianças, ela vai mostrar aí uma atividade que dá para você, pais, realizar com seus filhos. Eu também tenho esse quadro em casa, né? A minha inspiração foi a Verônica, porque a gente sabe da importância disso e ela vai para a prática, ela já colocou, eu falei, deixa... E é exatamente o que o Glauco falou, né? A gente é uma referência, hoje a gente tem um telhado de vidro, se a gente não fizer, como é que a gente vai ter segurança e autoridade para falar sobre determinado assunto, né? Isso é bem legal, Glauco, que você falou. Ó, tem mais uma coisa aqui que eu queria ler rapidinho, Glauco. Você já finalizou seu raciocínio? Não, é isso. Projeta a imagem, coloca essa imagem para você sempre recordar onde você quer chegar. Legal. A gratidão à Letícia, da Biopsicogenealogia, que está participando da psicogenealogia, participando aqui com a gente. A mim faz o seguinte, a mestra. Com excesso de lives e assuntos diversos, como filtrar? É exatamente o que o Glauco falou, que é uma frase que você aprendeu no Liderança Inspiradora, foco constrói, distração destrói. Veja aquilo que é importante para você. E realmente, de fato, se a gente ficar só navegando, tem assuntos aí a dar de pau, assuntos diversos, com certeza, vários assuntos interessantes, mas quanto isso se torna produtivo, né, para você, para aquilo que você busca. Então, eu queria só, antes de finalizar, passar, porque daqui a pouco encerra o nosso tempo, uma ferramenta que eu pedi para o pessoal pegar papel e caneta, logo que você me ajuda, tá? Sim. Eu faço de maneira muito simples, existe um planner, eu não tenho o planner aqui, inclusive eu vou buscar, tá lá no escritório, mas com essa quarentena eu acabei deixando lá, o Max tem uma ferramenta que ele criou que chama um planner, né? Vocês já devem ter visto o material amarelo, mas independente disso, eu faço isso no meu caderno. Você não precisa ter exatamente o planner. O planner vai facilitar a tua vida, mas quem não tem o planner, eu vou mostrar daqui a pouco o meu para vocês, se vocês quiserem, tá? Então... E posso falar uma coisa? Isso você falou muito bem. Você pode usar um planner, como o próprio Max criou, que é fantástico, isso te ajuda muito. Mas o que eu falo, para criar o hábito, faça algo que é fácil para você. Começa com o que é fácil. Eu falo assim, se for começar com papel de pão, com guardanapo, mas começa. Se funciona para você. Quero fazer no celular, mas faça. Tome atitude, porque se você esperar chegar um planner e tal, quando você não tiver, aí o que vai acontecer? Não vai fazer? Então, tem que criar o hábito, e o hábito depende de ação. Perfeito. Então é o seguinte, eu vou dar uma sugestão do que eu faço, se vocês acharem interessante. A gente tem que trabalhar nossa mente um dia antes, tá? Então a minha agenda, eu já monto um dia antes. Então à noite, quando a minha bateria está esgotando, né? Eu falo muito isso dentro do Lean, quando a minha bateria está esgotando é quando eu já queimo a minha energia para pensar na minha agenda no dia seguinte. Desde a roupa que eu vou utilizar, para onde eu vou, como eu trabalho muito externo, que tipo de roupa eu vou utilizar, porque a gente investe o nosso tempo precioso logo no despertar da manhã, alguns minutos fazendo escolha, já tomando decisões. Que roupa que você vai, não é isso?
se vai levantar da cama ou não, você fica naquela negociação. E as dicas que você deu foram formidáveis, Glauco. Já deixa a tua mochila da academia pronta, né? A tua roupa, que aí não tem desculpa. Você acordou, o celular de preferência longe, porque vai tocar o maldito com o barulho, você não fica procrastinando, criando aquele mecanismo, daqui mais 9 minutinhos, ele toca, vou dormir mais um pouco, já deixa longe, você vai ter que ir lá desligar, levantou da cama, pau, ação. Então, agenda, né, a tua lista de prioridade e detalhe, a minha sugestão, no máximo 5. Não adianta você fazer aquela lista gigante, você vai frustrar, você não vai realizar, vai chegar no final do dia, o resultado, você fica com aquela sensação que faltou horas e você não cumpriu aquilo que era necessário. Então, um item fácil. Prepara a tua agenda com os itens, 3, 4 prioridades essenciais, focado naquilo que é importante para você, né? Para o seu dia a dia, para o teu trabalho, para o teu propósito. Por isso que dentro do treinamento liderança a gente fala muito de propósito, valores e missão, né? As pessoas ficam só na missão, mas e o teu propósito? Quais são os seus valores? Isso vai impulsionar para que você realize, e a gente falou hoje também rapidamente sobre metas. É claro, a gente não vai conseguir dar profundidade, mas o tema é organização e produtividade na quarentena, certo? Então, definiu isso e eu listo 2 itens, pelo menos, ou 3, do que eu vou evitar no dia, tá? O que eu vou evitar no dia? Porque ao longo do dia, você já sabe, se você vai em determinados lugares, tem coisas que vão acontecer. O que você pode evitar? Entra na questão, foco constrói, distração destrói. Pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois e o principal quando você está preparado, certo? No final do dia eu vou fazer um review, só que antes de fazer o review eu já coloco o meu exercício de gratidão. Então eu já tenho a lista de 3, 4 itens, a Verônica compartilhou ontem, a gente tem o hábito de fazer, eu e meus filhos e a minha esposa, normalmente quando a gente leva ele para as escolas, ou à noite, antes de dormir. Você define qual o melhor horário que você faça essa atividade pelo menos uma vez o dia, né? E fazer uma avaliação, como foi o seu dia. No final do dia, você vai dar uma nota, faz um review, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês que eu fiz aqui no meu caderninho, ó, tá vendo? É bem simplesinho, Inverte. tá? Inverte como? A câmera, não dá para ver aí, ó? É que a câmera tá invertida. Então, a prioridade, certo? Então eu coloquei aqui, preparar live, estudar para a prova da pós, que eu tenho a prova e não estudei ainda, preciso estudar, planilha de um negócio que eu preciso fazer, a minha saúde física, eu tenho que fazer exercício para o meu pescoço, né? Que eu tenho, né? A quem me está assistindo aqui sabe, ela que está me ajudando, né? Tem o professor Fernando também. Evitar no dia comer porcaria, que eu adoro, né, meu? Esses dias na quarentena, meu, como porcaria pra cacete, né, meu? Eu vou lá nos salgadinhos, ali é meu prato cheio. Doces, então, o Glauco já até abaixa a cabeça. Ele vai pegar o pacote de salgadinho dele que tá escondido ali embaixo, né? TV, porque durante o dia eu acabo querendo ligar a televisão eu vejo que só tem coisa ruim, mas aí eu ligo o Netflix para assistir uma série que é 30 minutinhos, aí lascou, né? De 30 virou 1 hora, vira 1h30, porque tem aquele negócio, né? Ele já vai direto pro próximo capítulo, se você não tira. E eles deixam o gostinho de quero mais, lascou, né, cara? Então, eu evitar no dia de hoje. Porque final de semana eu vou gastar no Netflix, mas... eu posso... acrescentar nesse ponto, inclusive ao ponto da Letícia sobre quais lives você se concentrar, essa questão do Netflix. Essas empresas, YouTube, Netflix, qualquer uma delas, foram criadas para manter a atenção do usuário. Ou seja, eles vão fazer de tudo para manter a atenção do usuário. Então, por exemplo, se você está no YouTube vendo lives lá de seu interesse, vai chegar um momento que você vai ver um trailer, você vai chegar num outro vídeo, vai chegar até depois vai chegar num vídeo de cachorrinho. Porque te distrai. A ferramenta, ela é criada para você ter quanto mais atenção, mais merchandising, mais publicidade eles estão vendendo. Então, eles vivem disso. Netflix, quanto mais atenção, quanto mais tempo no Netflix, eles vivem disso. Né? Não é à toa que a Apple, por exemplo, criou esse mecanismo de começar a limitar o tempo que você passa em cada um desses aplicativos, ou pelo menos você consegue monitorar isso, para que você consiga ter discernimento, consciência, traz para a consciência o que você realmente quer realizar e se concentrar naquilo. Né? Porque é o que o William fala, né? Ele coloca as atividades do que ele quer evitar exatamente por quê? Porque isso vai tomar tempo. E uma coisa vai levar a outra. E vai virar uma bola de neve.
É o foco constrói, distração destrói, né? É onde está a sua atenção, porque ao longo do dia eu sei que isso tira o meu tempo, tira o meu foco, né? Então, por exemplo, comer porcaria, cara, mas dá para comer porcaria estudando? Claro que dá para fazer um monte de coisa juntos. Só que você tira a tua atenção, aí suja a tua mão, você vai lavar no banheiro, ou você limpa na camisa, né? Que a minha mulher fica brava, entendeu? Coisas que, na verdade, vão tirar o teu foco. Tá certo? Daqui a pouco a mulher passa, olha e fica discutindo com você. Então tem uma série de detalhezinhos, eu estou dando exemplos de coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente precisa ter atenção. E aqui eu coloquei o que eu sou grato, porque isso é importante. Ao longo do meu dia eu acabo também lendo. Então eu trabalho com esse caderno virado onde eu posso olhar o meu planner, porque ali eu consigo ticar. Claro, quando eu vou para a rua, eu deixo ali no meu carro, sabe? Então eu tenho, na verdade, um norte daquilo que é importante, né? Então eu sou grato pelos meus pais, aí eu tenho todo um roteiro, né? Aqui é um resumo. Grato pelos meus pais, porque eles estão vivos, eu posso contribuir hoje, ajudar e cuidar deles, porque, meu, eles cuidaram demais de mim. Cuido até hoje, na verdade. É mais eles me cuidam de mim do que eu deles, mas enfim, né? Meus filhos, a minha esposa, o quanto eu sou grato por cada um deles, a minha equipe do Instituto Inove, só galera, ó, tá vendo? Eu valorizo muito cada integrante do meu time. Porque, meu, mesmo agora na quarentena, o time tá criando, tá produzindo, e nós decidimos em comum acordo. Todo o time falou, cara, William, fica tranquilo, nós vamos atender, que for necessário, a gente vai atender free. Pô, olha só que demais, né? E aqui, ó, como é que foi o meu dia? De 0 a 10, eu coloco a nota. Tem dia que é nota 5, é 7. Cara, o que eu posso melhorar no dia seguinte? Eu vou preparar minha agenda melhor. E aqui eu coloco, né? Pode ser sorte, pode ser azar, depende do que vem depois e quanto eu estou preparado. Por quê? É um alerta que eu preciso me preparar o tempo todo, né? Agora o coronavírus, alguém estava preparado? Não, certo? Mas nós estávamos preparados para uma série de mudanças. E aí vem a questão da inteligência emocional, a inteligência relacional, o quanto está sendo importante você cultivar relacionamentos. Tem gente que achava, eu vivo sozinho, tá tudo bem. Hoje você vê a importância, sente falta de um contato, de um abraço. Começa a perceber quantas pessoas estão isoladas e já estão depressivas, tristes, angustiadas, ansiosas. Então você pode contribuir também com essas pessoas, né? Então, assim, o fato de nós trabalharmos com isso facilita pra caramba. E muitos líderes inspiradores compartilham hoje mensagens no WhatsApp comigo, com o Glauco, que é o nosso time. Cara, como foi importante eu ter vivido essa experiência e entender a importância de trabalhar a escutativa, de me colocar no lugar do outro, a questão da empatia hoje, de eu, de fato, estar em casa, né? Porque eu tenho que pensar no próximo também. Eu tô tudo bem, minha família tá bem, mas e aí? Né? O Glauco tem pais com idades e eu também. Será que tá tudo bem? A gente precisa cuidar. A gente precisa ter uma série de cuidados. Concordo que a gente precisa retomar as atividades o quanto antes. Eu sou o primeiro a levantar a bandeira, né? Eu acho que também não pode parar geral, até porque não é o vírus só agora. Quem garante que a gente não vai ter mais uma onda daqui a um tempo? Então, quer dizer, ninguém sai de casa, ninguém trabalha? Eu acho que tem algumas medidas que a gente precisa se organizar, que esse assunto para outra live, né? Mas, ó, voltando aqui, o Márcio pergunta, alguma dica de app para controle do tempo e produtividade? Glauco, você conhece algum app? Olha, tem, por exemplo, a própria agenda. A Regina perguntou, né? Posso usar a agenda em vez de um planner? Sim, a própria agenda. Tem, por exemplo, tinha alguns aplicativos que eu baixei de controle de tempo, só que assim, se você não tem a disciplina de atualizar no aplicativo, então não adianta nada, né? Acho que por isso que eu falo. O melhor é o TBC. Eu acho que é o melhor app. O TBC, viu, Márcio? Usa o TBC. Tira a bunda da cadeira, cara, e começa a fazer, no que você tem aí. A gente quer buscar aplicativo como meio de desculpa. Não, é verdade. Aplicativo pode facilitar, mas como o Glauco falou, se você não tiver disciplina e alimentar todo dia, não adianta. TBC, mano. Tira a bunda da cadeira e começa a fazer. É que a gente começa a querer facilidades. A gente quer né, meios para facilitar. A Verônica entrou aí, ó. Realmente, disciplina. É isso mesmo. Márcio, gostou. TBC, ótimo. Com o maior respeito. Você é meu brother. A mina, entendeu? É tira a bunda da cadeira. Beleza? Né? Eu uso... Eu uso o Reminder da Apple, né? Para quem quiser alguma dica. Eu uso o Reminder e o Notes. Tem o OneNote, que é da Microsoft, que eu utilizo, né? Que me ajuda muito. Né? Mas você tem que ter disciplina para atualizar.
né? Então, de novo, por isso que eu falo, mesmo que seja um papel de pão, o Tadashi perguntou o que é papel de pão. Não é do tempo dele, né, William? Talvez não seja do seu, mas quando eu era criança, eu ia comprar pão na padaria e na padaria só vendia bengala. Então, a E bengala... você gostava de pedir a bengala. Só tinha não, isso. Só pra entender, beleza. Só tinha bengala. Ok. E não tinha saco de papel. Então, o que o padeiro fazia? Ele enrolava no papel. E você sabe que na França, quando eu estive lá, eu percebi que ainda é assim, hoje, as né? baguetes, né? E sabe por que eles enrolam? Não é só para você ter aonde pegar, segurar e levar para casa. Mas é porque a primeira ação que as pessoas faziam, ou fazem, não sei, é colocar a baguete debaixo do braço. Então, por isso que era a proteção mínima para você levar o pão, a baguete para casa, ou a bengala, né? Por isso que a gente chama hoje papel de pão, porque é aquele papel manteiga que a gente, naquela época, comprava. E isso sobra, então você usa o papel de pão para escrever o que você quiser, mas tem que ter disciplina, faça as suas atividades, né? Então, tomar uma atitude, saiu da onde você está, já é um grande movimento, né? Sim. A Verônica estava falando, deixa visível, né, para que você consiga sempre se recordar disso, né? Colocar alarmes, tem gente que coloca alarmes para qualquer coisa, seja para tomar remédio, né? Então hoje fazer eu uma uso aqui os ligação, alarmes. iniciar uma atividade. O celular hoje tem um alerta de quantos minutos que você pode programar para você levantar, fazer um exercício, não ficar condicionado, quem fica o dia inteiro sentado, né? Então hoje tem várias formas. Hoje, na realidade, a gente tem várias ferramentas em aplicativos diferentes. Claro, não tem um único, né? Eu falei com muito carinho, Márcio, mas serve para todos. É agir, cara. Começa com o que você tem na mão. Esse negócio de você ficar esperando, eu vou comprar isso, vou baixar aquilo para começar. É que nem academia. Depois que eu me inscrever na academia, comprar meus shorts, meu tênis da moda. Não. Cara, começa. Pagar um ano de academia, né? Pagar um ano de academia que é sócio da academia. Eu já fui muito, viu, Glauco? Não vou ter, né? Não vou ser hipócrita. Exatamente. Eu já paguei muito a academia sem ir, né? Agora que teve esse stand-by, que eu tava no ritmo aí com o Fernando, mas logo retoma 100%, né? E mas o Fernando, a gente pode continuar. O Fernando está fazendo as lives, ele faz o hangout, chama a galera, quem tá afim de treinar. A Verônica hoje estava treinando de manhã. Eu que tirei essa semaninha aqui para reorganizar minha rotina, cara, né? Eu uso agenda de papel e alarme de celular. Funciona bem, Mayara. Perfeito. Ó, Perfeito. Então, cada um tem uma metodologia, cada um tem uma ferramenta. O importante, como a Verônica falou, tem que ter disciplina, fazer, né? Fazer valer, entendeu? Hoje eu estava na live com a Regina. Todo final do dia repasso o que programei para aquele dia e tico o que eu fiz e jogo para o dia seguinte que eu não consegui fazer. Regina, a única preocupação minha é quando acontece isso, não estou falando que você está errado não, tá? Quando a gente coloca muitos itens, muitas vezes a gente frustra propriamente, né? E eu queria finalizar com a ferramenta, tá certo? Nos itens que eu listo de prioridade, então eu falei de preparar a agenda no dia anterior, só recapitulando, né? Lista de prioridade, resolva aquilo que realmente está te atrapalhando, já tira da frente, tem gente que fica protelando, procrastinando, já tira da frente, já resolve, muitas vezes a gente vê que existem alternativas, tá? Garanta que aquilo que é importante para você, você seja eficaz, efetivo e produtivo naquilo, porque, putz, isso vai gerar um resultado para mim, depende da minha pessoa, então, foco. Tá? E o principal, no final do dia, cara, celebre, comemore. Então esse eu acho que é um ponto também extremamente importante.